Olá, meu nome é Carolina e hoje estou aqui para falar um pouco sobre justiça restaurativa com vocês. É uma honra estar aqui participando deste projeto e falar um pouco como funciona a justiça restaurativa, o que é essa justiça restaurativa, para que serve e por que pode ser útil tanto para o Poder Judiciário, porque isso é algo dentro do Poder Judiciário, mas também pode ser útil na nossa vida, principalmente na hora do diálogo e de resolver eventuais conflitos que tenhamos, por exemplo, na família, ou numa reunião, né, de amigos, ou no local ali do bairro que a gente frequenta. Pois bem, para falar hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a essência comunitária da construção da justiça restaurativa e ver por que justiça restaurativa está ligado diretamente com o elo comunitário, e vamos falar também sobre o círculo restaurativo e a estrutura, como fazer para que isso dê certo e que a gente possa aplicar eventualmente na nossa vida no dia a dia. Bom, então iniciando com essa parte da essência comunitária da justiça restaurativa. O que é a justiça restaurativa e por que nós trabalhamos isso no âmbito do direito? A justiça restaurativa é um mecanismo baseado em valores, em que buscamos cada vez mais gerar uma participação dos envolvidos num conflito para resolver esse conflito de uma maneira amigável, de modo que o que vai para o Poder Judiciário, o que vai para a mão do juiz, é apenas acordos, são apenas decisões já tomadas pelos que são as principais pessoas num conflito, que são as partes. As partes que participaram do conflito, que vivenciaram aquilo, são aquelas que sabem de maneira bem detalhada como funciona, tá? Então a gente vai dizer que a gente estuda a justiça restaurativa e todos os mecanismos para resolver de maneira consensual, justamente porque o direito ele tem a pretensão de reduzir violências, tem a pretensão de que os acordos pautados, feitos, sejam de fato cumpridos e sejam pautados por tolerância, igualdade, por respeito, e também o direito quer produzir e distribuir riquezas. Ele quer que uma sociedade consiga fazer isso, né, de uma maneira justa e equilibrada. Nós temos, então, um conceito da justiça restaurativa como uma justiça que é baseada em valores, com aplicação de técnicas que geram reflexão sobre eventos danosos e as consequências que estes, então, vão proporcionando, né? Nós queremos mudar um paradigma em que conflito é algo 100% negativo. Veja bem, conflito é divergência, é discordância. O que eu faço com esse conflito pode ser algo extremamente negativo, um conflito pode levar para uma guerra, mas há também a possibilidade de eu fazer algo positivo com esse conflito, que é quando eu analiso o ponto de vista do outro e verifico o que pode ser melhorado. Só que a justiça restaurativa, ela se baseia nos valores da sociedade, para que a partir dos nossos valores em comuns nós podemos encontrar soluções. E a justiça restaurativa, diferente de outros ramos, que por exemplo a mediação, a justiça restaurativa ela é oriunda, ou seja, ela surge dentro do processo penal. Sim, conflitos penais. E olha que complexo, né? Quando a gente fala em conflito penal, ou seja, uma pessoa matou outra, uma pessoa roubou outra, e nós vamos falar em buscar uma solução baseada no consenso? Sim, isso é feito através da justiça restaurativa. Mas por quê? A prioridade da justiça restaurativa é dar voz para as vítimas. Normalmente, quando acontece um crime, um delito, a vítima fica em segundo plano. A gente costuma dizer que dentro do direito penal, a vítima ela é vista única e exclusivamente como um mecanismo de prova. Ela é chamada para dizer quem foi a pessoa que cometeu o delito, apontar o dedo para dizer foi esse, foi aquele, mas dificilmente alguém conversa com ela e pergunta o que você está precisando, o que você sofreu. Isso no processo tradicional simplesmente não existe. Na justiça restaurativa, nós queremos sim que isso venha a existir. Nós queremos ver as necessidades dessa sociedade, desta vítima. E esta vítima que a gente denomina vítima primária, que é aquela que passou pelo delito, e também uma vítima secundária, que são as pessoas que estão em torno dessa vítima primária. A família, né? Quando a gente tem, imaginem os senhores, se um filho de vocês é assaltado, um assalto à mão armada, ou seja, com uma arma, né? Alguém coloca a arma na cabeça dele e rouba alguma coisa.
Essa pessoa vai sofrer, o filho de você, sim, vai sofrer, vai perda financeira, mas muito além disso, né? Normalmente isso traz um trauma, não é fácil lidar com isso. E os senhores? E as pessoas que estão à volta também não sofrem? Sofrem. E no processo tradicional, alguém está preocupado com isso? Alguém pergunta o que vocês ou o filho de vocês vai precisar? Não. Porque esse filho vai ser chamado para apontar quem foi a pessoa que cometeu o delito, ou seja, a pessoa que foi o autor do delito. Na justiça restaurativa, a gente busca fazer com que essa vítima tenha voz, mas ao mesmo tempo que essa vítima tem que ter voz, nós também temos que ter uma responsabilização por parte do infrator, ou seja, aquele que cometeu o delito. Então, justiça restaurativa é baseada em valores, naquilo que nós temos comum, verificando a partir de atos extremamente negativos, que é conflitos penais, o que nós, enquanto sociedade, podemos fazer para suprir as necessidades daquelas vítimas. E também para responsabilizar o autor. Só que essa responsabilização é uma responsabilização com apoio. E aí entra essa lógica da janela da disciplina social que está nesse slide. Por quê? Porque a partir das dinâmicas restaurativas, esse infrator, ou seja, essa pessoa que cometeu o delito, ela terá que se responsabilizar e ajudar e cumprir com aquilo que determinou, né, com aquilo que ela está vendo que tem que ser feito para suprir a necessidade do outro. Mas, às vezes, esta pessoa também precisa de ajuda. Por exemplo, essa pessoa que assaltou. De repente, ela se coloca à disposição, né? Ela diz, não, eu sei que eu tenho que ressarcir financeiramente. Isso pode ser uma das questões que podem ser definidas. Só que para ela ressarcir financeiramente, no meu exemplo, o jovem lá, o filho de vocês que foi assaltado, não basta simplesmente dizer, tá, então, a partir de amanhã você ressarce financeiramente. E se essa pessoa não tem de onde tirar o valor? O que adianta ela dizer, eu vou ressarcir financeiramente, e aí não tem, ela vai sair na primeira oportunidade, vai assaltar outra pessoa para pegar esse dinheiro e ressarcir o dinheiro. Não tem lógica, não é razoável. Então, muitas vezes, essa pessoa, até para que ela possa ressarcir financeiramente aquilo que ela roubou, ela precisa de ajuda. Eventualmente, ela precisa de uma indicação para conseguir um emprego, para que ela consiga, empregada estando, consiga com esse dinheiro pagar aquele dano que ela cometeu. Então, veja bem, na justiça restaurativa a gente está preocupado prioritariamente com a vítima, mas nós também estamos preocupados com aquele que cometeu o delito, porque aquele que cometeu o delito, ele tem que ter condições mínimas para que ele consiga cumprir aquilo que for combinado para ressarcir a vítima. Porque senão também não adianta. Simplesmente dizer, olha, amanhã você paga e a pessoa não tem dinheiro, o que adianta isso? Então nós também vamos precisar dar esse auxílio. Só que isso não significa que dar um auxílio para aquele que cometeu o delito, que nós vamos esquecer da gravidade do fato que ele cometeu. Não. Na janela da disciplina social, que é a base da justiça restaurativa, nós unimos dois pontos, que é o apoio e o controle. E aqui a gente trabalha com a seguinte lógica, e a gente chama de janela de disciplina social, porque parece uma janelinha aí, né? Mas é a junção. A gente vai dizer que uma sociedade que nós temos um baixo apoio, né, nesse gráfico aí, né, bem próximo do zero, baixo apoio e baixo controle, ou seja, uma sociedade em que eu não apoio o infrator, mas eu também não controlo o infrator, põe ele em liberdade, azar, nós vamos dizer que é uma sociedade negligente. Uma sociedade que não apoia e também não controla. Negligente. Uma sociedade em que controla muito, o controle está lá em cima, eu exijo muito das pessoas, mas eu não apoio, eu não dou sustentação, eu não dou suporte, eu vou dizer que é uma sociedade punitiva. É aquela que vai colocar todo mundo atrás das grades como se isso fosse suficiente, botar todo mundo, mas é todo mundo. E aqui, veja bem, no Brasil a gente sabe que não é assim que acontece, né? Um monte de gente comete crime e não vai para trás das grades, mas numa sociedade punitiva, ao extremo, é aquela que tu fez qualquer coisinha, tu vai preso. Você precisa de auxílio para mudar, ninguém tá nem aí. Mas a ideia da prisão não é você sair melhor? A ideia da prisão é até você sair melhor. Só que, muitas vezes, ninguém faz absolutamente nada para te ajudar. Porque ninguém está nem um pouco preocupado, né? Ninguém está nem aí para você, né? Não tem necessidade de nada, ninguém fala nada, ninguém lhe auxilia. E a gente sabe que as pessoas elas vão acabar saindo da penitenciária. Então, nós temos que criar mecanismos para que o dia que ela saia, ela vai sair melhor. Porque a gente tem que sair do pressuposto que absolutamente todo mundo pode melhorar.
Absolutamente todo mundo pode se arrepender pelo ato que cometeu. E nós teríamos que dar auxílio para que essa pessoa deixe de fazer aquilo, para que aquele ato seja único na vida dela, para que ela verifique que aquilo que ela fez não deve ser repetido. Então, uma sociedade em que nós não damos esse apoio, mas nós controlamos muito, a gente diz que é uma sociedade punitiva. Uma sociedade que tem um apoio muito grande, mas ninguém controla nada, a gente vai dizer que é uma sociedade permissiva. Por quê? Porque é uma sociedade em que eu ajudo, eu forneço, e na hora de controlar, na hora de exigir, na hora de impor limites, eu deixo tudo solto. É uma sociedade permissiva. A lógica dessa justiça restaurativa, em que nós vamos ter apoio sim para todos, inclusive para aquele que foi o ofensor, ou seja, para aquele que cometeu o delito, mas prioritariamente para aquela que foi a vítima, para esse local, nós vamos apoiar muito, mas nós também vamos controlar muito. Essa é uma lógica restaurativa. Então, justiça restaurativa significa realizar estratégias baseadas nos valores que nós temos enquanto sociedade, para que o ofensor, aquela pessoa que cometeu um crime, ela se responsabilize pelo aquele crime, para que nós consigamos encontrar quais são as necessidades das vítimas, tanto primárias quanto secundárias, e possamos verificar quem irá suprir essas necessidades e como isso será compensado, como isso será realizado. Só que junto com isso, a gente vai apoiar para que tudo isso funcione, mas nós também vamos fazer o controle para verificar se tudo aquilo que foi combinado está sendo de fato cumprido. E isso não significa que nós não teremos mais penitenciárias, cadeias, isso não significa que nós não teremos um procedimento. Nós continuaremos tendo a pena privativa de liberdade. Justiça restaurativa não é para substituir, mas é para agregar, tornando um processo mais humano, preocupado com as vítimas, mas também preocupado com aquele que cometeu o delito, para dar o apoio, o suporte para que ele mude, para que aquele ato que foi realizado fique no passado, como um ato, né? Mas que aquilo não venha a se repetir depois que ele voltar a viver em sociedade. Então, na justiça restaurativa, a gente tem 3 perguntinhas básicas que nós trabalhamos. Quem foi prejudicado? Quais são as necessidades e quem deve satisfazer? Então, quem foi prejudicado no assalto? A vítima primária, que perdeu os seus bens materiais, e junto com os bens materiais também ocorreu aí a perda, provavelmente, ou o estresse pode ter gerado questões emocionais. Depois nós vamos verificar quais foram as necessidades, o que ficou desassistido. E aí, de novo, podemos ter questões financeiras, podemos ter questões psicológicas, e depois vamos nos perguntar, quem deve satisfazer essas necessidades? Como isso vai ser feito? Qual é o suporte que essas pessoas precisam para satisfazer essas necessidades? Então, a justiça restaurativa, ela vem desse mundo penal. E para isso, a gente tem que ter que todo mundo queira participar da justiça restaurativa, que as partes aceitem e que elas saiam satisfeitas desse procedimento. A gente tem que conseguir que os danos sejam reparados. A gente tem que conseguir que o ofensor, aquele que cometeu o delito, ele se sinta pertencente àquela sociedade, àquela comunidade. Aquela comunidade está ali, ele faz parte daquilo. Porque no momento que ele se sente que pertence a essa comunidade, provavelmente quando ele sair do ambiente prisional, ele não irá repetir isso naquela comunidade. Porque ele sente que ele faz parte, que ele foi, vamos dizer assim, abraçado no sentido metafórico da coisa. Não que a gente tem que sair lá e ir abraçando todo mundo que cometeu um delito, não é isso que eu estou falando, tá? Mas assim, metaforicamente dizendo, olha, ele se sentiu acolhido. Então a tendência com isso é que nós tenhamos o fim ou a diminuição drástica da reincidência. Mas justiça restaurativa, poderíamos estar perguntando, tá, mas isso funciona mesmo? E a resposta é, funciona. Nós temos históricos de outros países, questões complicadas para ser resolvidas através de justiça restaurativa. E no Brasil, estamos aplicando? Estamos, prioritariamente na área da infância, na área da juventude, pela abertura que o Estatuto da Criança e do Adolescente nos possibilita, mas também em juizados especiais, que são crimes de menor potencial ofensivo. Nós ainda não temos a aplicação em todas as fases do processo, né? Crimes mais graves no Brasil a gente não aplica, muito embora outros países já estamos aplicando. Mas o interessante da justiça restaurativa são as suas metodologias. Para que tudo isso funcione, para que a gente tenha
todas as pessoas participando de um processo para tentar encontrar uma solução para todo mundo que foi afetado, para suprir as necessidades de todo mundo, de uma maneira que todo mundo se sinta satisfeito, que saia dali com suporte, ao mesmo tempo que saia com definições e determinações muito sérias daquilo que tem que ser realizado. Nós temos métodos. Para que tudo isso ocorra, nós temos métodos. Os métodos, em especial, são 3, que são as conferências de grupos familiares, o encontro entre vítima e ofensor e os círculos de construção de paz, também denominados círculos restaurativos. Estas são as práticas circulares dessa justiça restaurativa. Eu vou focar nesses círculos de construção de paz, nesse último tópico. E aqui eu tenho 2 imagens de círculos de construção de paz. Por quê? Porque o círculo de construção de paz é o mais utilizado, é a metodologia mais utilizada no Brasil. Mas, muito embora ela tenha sido criada para trabalhar de conflitos tão pesados, coisas tão complexas, que é na esfera penal, que envolve crime, essa metodologia começou a ser utilizada em outros ramos. E ela pode ser utilizada para, por exemplo, fortalecer trabalhos em equipe, fortalecer sensos comunitários. Vejam bem, se justiça restaurativa, se as práticas restaurativas funcionam para conversarmos sobre delitos seríssimos, como, por exemplo, um assalto, nós podemos pegar essa mesma dinâmica e trabalhar uma coisa mais leve, como, por exemplo, um fortalecimento de equipe. Então, as dinâmicas restaurativas, elas também são aplicadas em outros setores. Na área de colégio, por exemplo, para tratar da questão de bullying, é muito utilizado no Brasil. Ela pode ser utilizada em vários contextos. Então, o círculo de construção de paz, que é uma metodologia, a gente vai dizer que é, antes de tudo, um lugar para construir relacionamentos. E é círculo porque as pessoas sentam em círculo. E por que elas sentam em círculo? Porque quando a gente está sentado em círculo, a gente consegue enxergar absolutamente todo mundo. Se a gente senta estilo auditório, que a gente fala, uma cadeira na frente da outra, como se estivesse no teatro, a gente não vê quem é a parte que está de trás. Então, o círculo, ele serve para que todo mundo possa se olhar e para que a gente possa fazer a dinâmica, ter as nossas falas e todo mundo prestar atenção. E essas fotos denominam o quê? O que a gente denomina centro de círculo. No centro do círculo, a gente sempre coloca alguns materiais, justamente para facilitar a conexão das pessoas. Questões que são importantes para a justiça restaurativa e também para ter um descanso para o olho. Quando a gente está em círculo e de repente alguém está falando alguma coisa muito séria, pesada, às vezes a gente pode ficar constrangido de ficar olhando para aquela pessoa. Se a gente tem um centro do círculo que a gente coloca um tapete e coloca alguns elementos que têm um sentido para aquele grupo de pessoas que estão naquele círculo, a gente tem um local para descansar o nosso olho, a gente pode olhar para aquilo para ficar tranquilo. Tá? Então a gente tem a formação desse centro de círculo com coisas que são importantes. Círculos de construção de paz. Tá? Nós temos os que nós denominamos círculos complexos e círculos que são mais complexos. Tá? Os círculos mais complexos são os círculos ali, o último que está escrito, círculo de conflito. Esse é o mais complexo de todos. Nós temos círculo de superação, de tomada de decisão, de reintegração, por exemplo, quando uma pessoa ficou muito tempo presa e vai ter que ser reintegrada à sociedade, quer dizer, o período que ela está na penitenciária está acabando e ela vai voltar ao convívio social, a gente pode fazer círculos para ajudar nessa reintegração, porque não é uma coisa simples, Imaginem os senhores, depois de, 10 anos preso, e voltar a viver em sociedade, não é uma coisa simples, que precisa de um auxílio. Círculo para suporte, círculo de conflito, são círculos mais complexos. E nós também temos círculos menos complexos, que nós podemos fazer para celebrar, para fazer diálogo e aprendizagem, para a construção de um senso comunitário, para o fortalecimento de vínculos familiares, para o fortalecimento de equipes de trabalho. Todos esses são círculos menos complexos. Então, poderíamos, por exemplo, num trabalho em sala de aula com 30 pessoas, 20 pessoas, realizar um círculo para fortalecer os laços daquela comunidade formada por aqueles alunos. Será que eu conheço meu colega que está do lado? Será que, se eu precisar de ajuda, eu posso pedir para ele? Será que ele pode se sustentar em mim? Será que nós podemos nos auxiliar? Para isso a gente tem que se conhecer. A gente tem que ter essa comunidade, esse senso comunitário muito forte. E por isso até que eu escolhi a justiça restaurativa para falar por vocês, muito embora seja professora da área do direito, a justiça restaurativa, ela sai do direito,
mas nós podemos aplicar no nosso dia a dia, na nossa vida, tá? Então, nós temos círculos mais complexos e menos complexos. E, obviamente, a gente tem começo, meio e fim. Não significa fazer um círculo restaurativo, colocar todo mundo sentado em círculo e deu, e deixar a coisa fluir. Claro que não, né? Num círculo restaurativo, como qualquer prática, como qualquer teoria, como qualquer questão, quando nós estamos falando de ciência, nós temos que ter método. Então, o círculo de construção de paz, ele tem método. Ele tem começo, ele tem meio e ele tem fim. Como é que a gente faz os círculos? O esboço. Então, a gente vai ter, no primeiro momento, as boas-vindas. A gente utiliza, tá ali, explicação da peça de centro e objeto da palavra. Então, a gente monta um centro que tenha, de alguma maneira, alguma lógica para as pessoas que estão ali, esse centro do círculo. Nós vamos ter também um objeto da palavra, que é uma coisa muito importante dentro da metodologia circular. O que é esse objeto da palavra? O objeto da palavra é algo que nós vamos escolher, que de novo tem algum sentido para aquelas pessoas que estão ali, e que vai passar de mão em mão, de modo que a pessoa mais importante no círculo é a pessoa que está com o objeto da palavra na mão. Essa é a pessoa mais importante do nosso círculo. E a ideia é que a única pessoa que vai falar é aquela que está com o objeto da palavra na mão. Então, eu como facilitadora, por exemplo, vou fazer um questionamento para que a gente possa debater em grupo. E eu começo respondendo. No momento que eu estou respondendo, eu estou com o objeto da palavra na mão. E a ideia é que todo mundo do círculo observe a minha fala. Assim que eu acabar de responder, eu vou passar o objeto da palavra para a pessoa que está do meu lado. E esta pessoa, então, vai fazer a resposta dela e todo mundo estará prestando atenção naquilo que ela fala. De modo que a pessoa mais importante no círculo é aquela que está com o objeto da palavra na mão. Só que esse objeto da palavra na mão vai passar entre todos. Isso significa que todos serão a pessoa mais importante do círculo em algum momento. E a ideia é a gente prestar atenção naquilo que está sendo falado, né? Naquilo que é falado por esta pessoa, para que a gente consiga, então, de uma maneira muito clara, né, e muito tranquila, conseguir entender e avançar no nosso diálogo. A gente também faz um terceiro momento que nós denominamos cerimônia de abertura. Então, cerimônia de abertura é algo para demarcar o início do círculo. Nós vamos fazer uma rodada de apresentação, que é a rodada check-in, que a gente diz. Depois nós vamos construir os valores daquele grupo. O que aquelas pessoas valorizam? O que essas pessoas têm em comum? Tudo isso é construído a partir de perguntas que já foram organizadas pelo facilitador, né, que é a pessoa que está indo lá para fazer o trabalho, e ela vai fazer o questionamento e vai passar para que todo mundo responda. E a gente pode fazer várias rodadas para fazer a construção. Então, tem perguntas específicas para isso, não é simplesmente dizer, ei, falem dos seus valores. Não, tem um mecanismo para isso. Nós também vamos fazer a construção das nossas diretrizes, que são as espécies de normas, são os nossos combinados, que nós vamos trabalhar ao longo daquele dia. Nós vamos ter uma parte que a gente chama de contação de histórias. É uma parte muito importante essa, porque é uma parte que gera empatia. A gente saber um pouco mais da história do outro. Para isso, claro, a partir de perguntas devidamente organizadas e orientadas. Depois nós vamos falar quando são casos mais complexos, né? Por isso que está até com uma corzinha mais forte ali no meu slide. Quando for casos complexos, nós vamos falar sobre o fato em si, se for uma questão de crime, nós vamos levantar as necessidades das pessoas e nós vamos gerar planos, né? Que é o acordo. Se for círculos menos complexos, a gente não precisa falar sobre isso, né? Porque não é um fato, não é um crime propriamente dito. Nós também vamos ter o check-out, que é a rodada final, né? Para ver se está todo mundo bem. E vamos fazer uma cerimônia de encerramento. Então, o círculo restaurativo ele pode ser utilizado nos mais diferentes tipos de conflito. Ah, mas ele não é da justiça penal? É crime? Sim. A ideia surgiu lá, se aplicou lá e viu que tinha resultado. Então, se tem resultado em casos tão sérios, tão complexos, eu posso utilizar em casos menos sérios. Então, eu posso utilizar em conflitos menores, os círculos restaurativos. E eu posso também utilizar em casos em que não há conflito, mas eu posso fortalecer a relação daquelas pessoas através da metodologia circular. Então, né, eu fiz para vocês o que seria uma sala, né, tentando aí, na melhor maneira possível, desenhar uma sala de justiça restaurativa, como seria a utilização disso. E seria mais ou menos aqui.
tá? Então, nós temos cadeiras que ficam expostas em círculo, nós temos um tapetinho ali do meio, né, onde nós colocaríamos os objetos, e a gente tenta aí trazer um ambiente propício, um ambiente acolhedor, em que as pessoas se sintam bem, tá? Se nós estivermos falando sobre um círculo conflitivo, tem local para que as pessoas sentem, né? Nós vamos ter facilitadores, o cofacilitador, que é a pessoa que trabalha junto, vamos ter ofensor, vítima, a rede de apoio, a comunidade, as pessoas que estão indiretamente linkadas com aquele conflito. Agora, claro, se nós não estivermos falando de um conflito, se nós estivermos falando em um círculo restaurativo para fortalecer vínculos, não tem essa necessidade de ter um local certinho para que cada um sente, tá? Então essa que é a ideia dos círculos de construção de paz. E aqui eu deixo uma mensagem final, né? O esforço da justiça restaurativa é para centrar na pacificação, e isso requer alteridade. É a ideia do olhar para o outro, um olhar com o outro, a partir das necessidades do outro, desenvolvendo, então, o que nós denominamos de sinergismo. Então, a ideia da justiça restaurativa é olhar e perguntar o que o outro necessita, o que eu posso fazer pelo outro, né? Essa é a ideia da dinâmica restaurativa, certo? Então, eu espero que vocês tenham aproveitado a nossa aula de hoje, né? Uma aula curta, mas uma aula que busca aí trazer alguns princípios restaurativos desta dinâmica que nós utilizamos, uma dinâmica utilizada na área penal, mas que pode ser utilizada em outras áreas, em outros setores da nossa vida, que são os círculos de construção de paz, que, como o nome está dizendo, é um mecanismo para construir uma pacificação. Tudo de bom para vocês, fico à disposição. Se alguém quiser saber mais sobre círculos restaurativos, quiser participar de círculos restaurativos, ver como é isso na prática, na faculdade, na UFMS, na área do direito, aqui de Três Lagoas, nós temos regularmente os círculos restaurativos, nós temos um projeto de extensão com círculos para ver como isso aplica na prática. Tudo de bom? E até outra oportunidade.